Vamos agora ao depoimento do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Peço que ele e seu advogado, Dr. Matheus Milanês, se dirijam aqui à mesa principal. O único que não pode ir ao banheiro sou eu. Funcionando? Bom dia, cumprimento o doutor Matheus Milanês. Obrigado, cumprimento o general Heleno. Bom dia. Vamos dar início aqui, como disse a todos os demais interrogados. O general Heleno tem direito ao silêncio e ao direito à não autoincriminação, uma vez que o réu não está legalmente adstrito ao compromisso de dizer a verdade. Então, reitero aqui ao senhor. Já foi devidamente qualificado. As questões pessoais, eu pergunto, onde o senhor reside, general Heleno? Em Brasília, na 305 Norte. A profissão atual do senhor? Militar da Reserva. Militar da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Não. O senhor é casado? Sim, há 55 anos. Tem filhos? Tenho, dois. É verdadeira a acusação que lhe é feita pela Procuradoria-Geral da República? De jeito algum. O senhor teria saber de algum motivo particular pela qual essa acusação foi feita? Não, motivo particular eu acredito que não exista. Não posso nem acreditar que isso possa acontecer. O senhor conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Tem algum impedimento, alguma suspeição em relação a alguma delas? Não, de jeito nenhum. Então, vamos às questões específicas. Só pela ordem aqui. Como Vossa Excelência já bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu só estou aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente às perguntas de sua defesa. Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito Perfeito. ao Excelência, silêncio. eu só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. A pergunta, vou ficar em silêncio. É só para evitar esse constrangimento, por gentileza. Não há problema. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. O juiz relator, para constar na audiência, fará as perguntas na sequência, somente para que conste. Então, a primeira pergunta seria se o senhor participou da live em 29/7/2021 e se concordava com a questão das urnas, com a falta de segurança nas urnas eletrônicas, com lapso na transparência da contagem de votos. Também a questão se o interrogado, juntamente com o réu Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN e, consequentemente, subordinado ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, se utilizou da ABIN, utilizou dos serviços da ABIN na construção e direcionamento de mensagens inverídicas que difundissem em larga escala o discurso que à época fora construído sobre a ilegitimidade das eleições e das urnas eletrônicas. Também aqui se indaga o que o interrogado teria a dizer sobre a agenda com o timbre
Caixa Econômica Federal, a agenda que foi apreendida em sua casa. E na agenda há o registro de diretrizes estratégicas que incluíam, entre aspas, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica, fecha aspas, anotado na agenda apreendida na casa do réu General Heleno. Também frases como, entre aspas, fraudes pré-programadas, também, entre aspas, mecanismo usado para fraudar, também, entre aspas, escritório vende algoritmos, a indicar a intenção de sustentar narrativa de fraude eleitoral. Também aqui, no relatório de análise da urna eletrônica, que apresentava diversos argumentos que deveriam ser levados em conta para incentivar esse discurso sobre a fraude das urnas eletrônicas. O réu seria indagado se teria algo a dizer sobre isso. Uma outra questão importante é que seria dada a oportunidade de esclarecimentos sobre a coação da Polícia Federal. O réu teria elaborado ou planejado uma coordenação, um plano para que a Polícia Federal deixasse de cumprir ordens judiciais, ou seja, teria indicado que seria necessário a Advocacia Geral da União editar pareceres com força normativa vinculante que possibilitasse a Polícia Federal deixar de cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem consta em manuscrito do próprio réu General Heleno. Ainda a questão seria colocada, como já foi, a questão da instrumentalização da BIM, em virtude de anotações pessoais encontradas, inclusive com, abre aspas, Vicente Cândido, ex-deputado PT, é o novo Vacari, a BIM está de olho nele, fecha aspas, e ainda, abre aspas, PF preparando uma sacanagem grande, fecha aspas. Outra indagação importante que seria feito para constar nos autos sobre a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, onde o réu estaria presente. O réu se pronunciou, revelando a estrutura da BIM, seria indagado se houve orientação do presidente da República para a utilização da BIM. E também seria indagado sobre a troca o diálogo entre o réu, General Heleno, e o réu, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em que o General Heleno é interrompido pelo presidente, dizendo que aquele assunto deveria ser conversado em particular, que não poderia ser conversado em público, porque tudo vaza, teria dito o ex-presidente. Também seria indagado sobre o conhecimento do réu de um arquivo denominado HD 2022A.doc, encontrado, apreendido entre os arquivos do general Mário Fernandes, no qual se planejava a instituição de um gabinete, após a decretação do golpe, se planejava a instituição de um gabinete de gestão institucional para gerenciar a crise com o intuito de assessoramento do então presidente Bolsonaro após a ruptura. E, à época, nesse documento, consta o réu Augusto Heleno como chefe desse suposto gabinete de crise. Ainda seria indagado em relação à colaboração de Mauro Cid, um diálogo entre o general Mário Fernandes e Jorge Corman, em 12 de 9 de 2023, que revela que os pais, o Cid,
o general também, general Lorena Cid, teria ligado tanto para o general Braga Neto quanto para o general Augusto Heleno, comentando sobre a colaboração. Igualmente, seria indagado sobre a mensagem de Mário Fernandes de apoio aos manifestantes em 8 de janeiro. O que seria também, o que teria sido dito, o que o réu teria, qual mensagem que efetivamente ele quis passar, quando, em 26 de setembro de 2023, isso veiculado na imprensa, ele teria dito, abre aspas, tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí. Também, o que foi dito pelo réu Augusto Heleno durante depoimento à CPMI do 8 de janeiro, onde reafirma uma frase que circulou entre os apoiadores do então presidente Bolsonaro para deslegitimar a eleição, entre aspas, bandido não sobe a rampa. Também, da mesma forma, seria indagado em relação ao general Heleno, uma questão importantíssima que foi trazida pelo depoimento do brigadeiro Batista Júnior, depoimento realizado dia 21 de maio em juízo, onde o então comandante da Força Aérea Brasileira diz que se encontrou com o general Heleno no dia 16 de dezembro de 2022, numa formatura no ITA, que o filho do general Heleno estaria se formou, neto, ele disse filho, neto do general Heleno, se formou no ITA em 16 de dezembro de 2022. E após a cerimônia de formatura, mas antes da festa de formatura, o general Heleno teria pedido uma, entre aspas, segundo o depoente, o ex-comandante Batista Júnior, teria pedido uma carona para voltar para Brasília, porque o comandante Batista Júnior iria voltar a Brasília. No que foi indagado, qual seria essa urgência para retornar, que não ficaria na festa de formatura, disse o comandante filho, agora o doutor advogado esclarece, neto. Na verdade, ele mesmo depois consertou neto. Eu perguntei para ele, diz o comandante Batista Júnior, o senhor ponderou com o presidente Bolsonaro que seu neto está formando, que sua esposa está aqui, que tem o baile hoje à noite? Ele falou sim, e eu achei até muito grave. Logicamente que o senhor irá comigo no avião, mas aquilo me deixou muito preocupado, certamente pelo que eu tinha vivido no dia 14, e antes, no dia 14, a reunião que ocorrera. Falei, general, eu nunca conversei com o senhor sobre um assunto. Eu acho que está na hora de nós termos uma conversa. Pedi para os seguranças limparem uma sala lá na biblioteca do ITA, fui só eu e ele e falei, não é normal o senhor ter que sair no meio da formatura para ir, não sei que reunião de emergência será amanhã, sábado, dia 17 de dezembro. Mas no clima que o Brasil está, eu preciso dizer um negócio para o senhor. Eu e a Força Aérea, por unanimidade do alto comando da Aeronáutica, não vamos apoiar qualquer ruptura nesse país. Se alguém for bancar isso, saiba quais as consequências que pode haver. Ele estranhou a firmeza, acho que eu falei, mas eu e ele temos uma relação de muito tempo. Ele veio no avião, sentou na cabine comigo, não falamos mais. Também não sei se teve a reunião dia 17, nunca mais entrei em contato com ele. Seria indagado
ao réu sobre essa convocação do presidente da República, ser indagado se a reunião ocorrera e o que foi conversado. Então, essas seriam as indagações feitas para que conste em ata. Ministro Fux, quer constar alguma? Tem pergunta. Doutor Procurador-Geral, algum dos advogados? Então, eu passo a palavra ao doutor Milanês para que indague ao seu cliente. Perfeito, Excelência. Muito grato. Ministro, posso fazer a pergunta direto? O senhor prefere que seja Vossa Excelência? Ok. Por meio do juiz, por Sim, favor. senhor. Não, sem problema. Vai parecer meio óbvio, mas eu vou ter que começar pelo óbvio, Excelência. O senhor fique tranquilo. Muito obrigado. General Heleno, qual era o cargo que o senhor ocupava durante o governo Bolsonaro? Por favor, pode responder. Eu era ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O senhor tem como nos dizer quais eram as atribuições do seu cargo? Tinha várias atribuições, mas eu considerava duas como as mais relevantes. Assessorar o presidente da República quanto à segurança institucional do país e participar do preparo e execução das viagens do presidente da República, seja no Brasil, seja no exterior. Perfeito. Aqui agora, entrando um pouco mais na denúncia do Procurador-Geral da República, no momento da reunião, a PGR fala dessa reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dela? Sim. Perfeito. Nessa mesma reunião, o senhor disse que iria conversar com o então diretor-geral adjunto da ABIN, Vitor Carneiro, para que fosse realizado o acompanhamento das campanhas políticas na eleição presidencial de 2022. Isso está correto? Qual data, doutor? Desculpe. A reunião ministerial é de 5 de julho. Essa reunião ministerial. Isso. Pois não. É o que eu me referi. Por favor, general Heleno. Eu realmente conversei com o Vitor, que era, à época, o diretor interino da ABIN, para que fosse realizado um acompanhamento das campanhas presidenciais para a eleição do presidente da República, para não evitar que acontecesse o que já tinha acontecido com o presidente Bolsonaro, aquela facada em Juiz de Fora. Então, eu considerava muito importante que houvesse uma colaboração entre todos os órgãos que tratavam de segurança nas diferentes cidades do Brasil, para que aquilo não voltasse a acontecer. Não é um acontecimento comum no Brasil, então eu não gostaria que aquilo voltasse a acontecer. Perfeito. O senhor sabe me dizer se havia algum tipo de planejamento estratégico à época para realizar esse acompanhamento? Sim, esse planejamento estratégico existia desde 1919 e era um trabalho conjunto entre TRE, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Sempre correu de forma límpida, cristalina, e a gente queria continuasse a ocorrer. Perfeito. Então, eu posso dizer que quando o senhor fala, quando o senhor está dizendo, abro aspas, nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. Eu posso me referir que esse planejamento estratégico seria sobre essa fala? Sim, exatamente. Era colocar no papel o que nós pensávamos sobre esse planejamento estratégico. Tá. Então, esse projeto estratégico, esse planejamento estratégico, tinha por fim fazer o acompanhamento desse processo eleitoral? Sim. Pronto. Num outro momento na fala do senhor diz o seguinte, abro aspas, porque muita gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM em qualquer lugar, quando o presidente lhe corta. O senhor saberia explicar o que o senhor quis dizer com essa fala? Eu deixei bem claro para o Vitor que, conforme manda a Constituição, nós não podemos infiltrar elementos da ABIN nessas atividades. Eles iam vinculados à ABIN, normalmente os que já estavam nessas cidades, e não havia a intenção de mascarar esse procedimento, porque não era uma infiltração de agentes. Perfeito. Então, com isso eu posso concluir que, por exemplo, seria impossível realizar a infiltração de agentes, tecnicamente falando. Pode ser até que, tecnicamente, podia se conseguir, mas com um prazo bem maior, que é um prazo que é utilizado, como a gente vê nessas reportagens do jornal, o prazo para infiltração é muito grande. Então, não havia tempo para fazer infiltração. A ideia não era essa. A ideia era acompanhar de perto o que acontecia e agir em prol
da não realização de coisas que fossem prejudicar o andamento das campanhas e também procurar... General, aqui só para ficar um pouquinho claro, desculpa, ministro, mas o senhor acabou de falar que constitucionalmente não se pode realizar infiltração. E, tecnicamente, também não é possível que se realize as infiltrações. Nós temos até uma testemunha no processo que afirma que é impossível, tecnicamente, um oficial da ABIN de longa data, falar que é possível a infiltração. Então, o que eu pergunto para o senhor é, no seu conhecimento, é possível ou não realizar a infiltração de agente da ABIN hoje? Não, a curto prazo, não. A infiltração é uma atividade dificílima para acontecer, é preciso muito preparo para que isso aconteça e hoje nós temos exemplos no mundo inteiro de sistemas de inteligência que se valem da infiltração, mas no Brasil essa atuação é proibida. Perfeito. O senhor sabe informar se esse planejamento estratégico, nesse grupo, produzia algum tipo de relatório que era disseminado para outros órgãos? Sim, eram os relintes, o relatório de inteligência, que eram distribuídos para todas as agências do SISBIM. O SISBIM tem mais de 40 membros, era distribuído aos componentes do SISBIM e tratava exatamente dessa proteção da fonte. O senhor sabe dizer se, por exemplo, o TREs ou mesmo o TSE recebiam cópias desses relatórios? Sim, claro. Perfeito. O ministro, que já presidiu o TSE, sabe desse relatório. Perfeito. Mais à frente, general, até para clarificar as perguntas que o ministro iria fazer, o senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas: não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto. Então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Isso aí era uma ação dentro... É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência. Perfeito. Com relação a essa questão do não vai ter VAR, o senhor acredita que seria possível reverter o resultado das eleições após elas terem ocorrido? Não, isso aí é quase impossível. Perfeito. O senhor sabe informar, porventura, se à época já tinha saído um relatório do Ministério da Defesa sobre a confiabilidade e segurança das urnas? Não, esse relatório ia sair, eu estava aguardando ansiosamente que isso acontecesse. Era um trabalho difícil, não é uma coisa fácil, e eu esperava a conclusão desse grupo que foi organizado pelo Ministério da Defesa para verificar o grau de credibilidade da urna eletrônica. Perfeito. Mais à frente, nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente: eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições, e vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro, fecho aspas. O senhor conseguiria explicar essa frase? Agir contra talvez seja um termo pesado. O importante era que houvesse ações que garantissem o desenrolar das eleições. Ações que impedissem bloqueios nas estradas, caminhões colocados em lugar indevido, gente que ia para a porta das sessões eleitorais para causar uma situação desagradável. Então, isso tudo precisava ser pensado e precisava se agir. Eu acho que o GSI tinha uma importante participação nisso, porque era o Gabinete de Segurança Institucional. Perfeito. E não há segurança institucional maior do que a realização das eleições. Perfeito. Então, nessa fala do senhor, seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal?
Realmente não havia oportunidades. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Sobre essa reunião, houve algum tipo de, vamos assim dizer, desdobramento ou missão que o senhor teria passado ao Gabinete de Segurança Institucional? Não, o gabinete já tinha as suas missões perfeitamente definidas. Não, o senhor já falou que já havia o planejamento estratégico. Sim, já havia esse planejamento, existia. O que eu indago para o senhor é o seguinte: dessa reunião, dessas discussões que foram levantadas, dessas várias falas e até da fala do senhor, algo disso foi encaminhado pelo senhor ao Gabinete de Segurança Institucional ou algum dos seus subordinados? Não, essas decisões de cunho político, elas paravam ali entre eu e meus assessores mais próximos. Era uma conversa aberta e eu nunca levei assuntos políticos. Tinha de 800 a 1.000 funcionários no GSI e eu nunca conversei com eles sobre assuntos políticos. Às vezes fazia palestras, eu fazia algumas considerações sobre missões que já tinham sido cumpridas, missões futuras, mas nunca tratei de nada que não fosse absolutamente legal e que fosse dentro da designação do Gabinete de Segurança Institucional. Perfeito. Nessa mesma linha, eu queria indagar o senhor se o senhor, porventura, teria politizado o GSI, porque isso é uma acusação que lhe fazem. Uma acusação que não tem o menor fundamento. É preciso entender que o GSI chegava a ter entre 900 e 1.000 servidores que vinham das mais diferentes origens, homens e mulheres. Então, não havia clima para fazer pregações políticas, nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Então, isso não acontecia, eu não tratava disso no GSI. Perfeito. Isso já foi até afirmado pelas testemunhas que foram, minhas testemunhas há algum tempo atrás. Excelente. Nesse mesmo sentido, para explanar para os senhores ministros, o senhor saberia falar como que funciona essa indicação dos membros para ocupar o GSI, ou dos cargos do GSI? Bom, tirantes os cargos que eram de absoluta confiança, que logicamente em qualquer lugar é preenchido pelo chefe da entidade, os outros cargos eram preenchidos quando esses cargos vagavam. Eu mandava um pedido para os diferentes órgãos solicitando que eles recompletassem os agentes que eram destinados a eles como instituições. Então, só para eu entender, então, por exemplo, se algum militar vinha da aeronáutica ou do exército ou da marinha, quando esse militar vagava, essa vaga era disposta novamente à força para indicar um substituto? Nem era força, às vezes era polícia militar, era os que eram pedidos aos diferentes órgãos, principalmente aqui do Distrito Federal, e esses servidores, eles se integravam ao GSI, passavam a participar das atividades do GSI, e essa quantidade de servidores era exatamente por conta das viagens presidenciais, que eram preparadas e conduzidas pelo GSI. Perfeito. É que a minha pergunta era um pouco mais incisiva no sentido de assim, general. Um servidor que estava na ABIN, como o senhor bem falou aqui, da Polícia Militar, por exemplo, quando esta vaga desse servidor abria, a força ou o órgão público ao qual esse servidor vinha que indicava quem seria o substituto? Isso. Eu solicitava que eles indicassem. E nunca devolvi alguém, eu julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Eu sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos. Perfeito. Mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança nessa indicação. Sim, sim. Os cargos que o senhor escolhia, então, seriam mais ligados aos cargos de confiança? Sim. Tá. Aqui adentrando um pouco mais nessa questão do GSI, o senhor sabe dizer mais ou menos quantos % do GSI é composto de cargos de confiança? 5%. Aproximadamente. Aproximadamente. Tá. E eu aproveitei gente que participou do governo Dilma, do governo Temer. Era uma questão de competência, não era uma questão de origem política, nem a sua
preferência partidária. Ali então, era uma entidade que não admitia essas coisas. Então, eu posso afirmar que o senhor manteve, assim como o senhor falou 5%, então o senhor falou que indicava os cargos de confiança, com certeza mais de 90% do GSI foi mantido de gestões passadas. Mais de 90%. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Não, de jeito nenhum. General, aqui sim ou não novamente. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. Perfeito. Que agora eu vou entrar num outro ponto da denúncia, sensível, como o senhor relator já disse, que seria a respeito dessa... Aqui na denúncia se coloca agenda, excelência, mas nas páginas colacionadas não tem numeração de dias, as páginas não são numeradas, e aqui a defesa só queria deixar consignado, assim como Vossa Excelência consignou as perguntas, que o material fornecido pela Polícia Federal, que seria todo o escopo de provas produzidos, até o presente momento, em material compactado, o senhor ministro Luiz Fux conta com a marca de 37 terabytes de material compactado. As expectativas apontam que esse material descompactado ultrapasse a marca de 90 terabytes. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um material tão grande. Então, só para deixar claro que essa defesa não conseguiu localizar dentro do material. A defesa não está falando que não foi fornecido. A defesa está falando que foi impossível localizar a página da agenda, ou a íntegra da agenda, ou a reprografia da agenda que o seja. Então, nós vamos entrar nessa explicação da agenda por dever de defesa, mas lembrando e ressaltando que nós vamos falar única e exclusivamente com base na ordem apresentada pela Polícia Federal. Não foi nem o Ministério Público, é isso que o Ministério Público embasou a denúncia em informes de polícia judiciária. Então, essa defesa, reforçando, não encontrou e não teve acesso a essa dita agenda, a não ser o que está colacionado na denúncia e o que foi apontado pelos informes de polícia judiciária. General, vamos lá. O Ministério Público aponta e a Polícia Federal que seria uma caderneta golpista. O senhor sabe dizer para a gente o que seria? Aqui eu vou chamar de agenda, mas só para facilitar, mas não é uma agenda. O senhor saberia explicar para nós o que seria essa agenda? Era uma agenda que eu utilizava frequentemente, estava na minha mão quase sempre, e onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. E era um documento particular, secreto, que eu não vinculava os assuntos que estavam escritos nessa agenda e que não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento de que essa agenda era como é que diz aí? Caderneta golpista. Caderneta golpista. Isso perfeito. Só... A minha curiosidade é a seguinte, general. Então, o senhor carregava consigo o material para realizar anotações, nesse caso, uma caderneta? Sim, claro. Sim, perfeito. O senhor tem ideia, ou conseguiria mais ou menos dar uma ideia para a gente, desde quando o senhor poderia ter aquela agenda? Acredito que foi antes do início do governo do presidente Bolsonaro. Era uma agenda que eu já levava para reuniões antes do início do governo Bolsonaro. E continuei a levar. Tá. A Procuradoria da República alega em alguns momentos que essa agenda teria como se fosse um manual do golpe. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. Tá, perfeito. O senhor já disse aqui, mas só para reforçar, o conteúdo dessa agenda chegou a ser compartilhado com alguém? Não, essa agenda era pessoal. Perfeito. Mais à frente... Muito reservado. Sim. Mais à frente nessa agenda, e aqui até esclarecendo uma das perguntas que seria do senhor ministro relator, o senhor coloca diretriz, seria reunião de diretrizes estratégicas. O senhor conseguiria falar mais ou menos do que se trata essas anotações sobre o que seria essa reunião de diretrizes estratégicas? Obrigado. O GSI era uma organização de nível estratégico, tanto é que ele tinha condições de pedir a colaboração em qualquer estado da federação e sempre fui muito bem atendido. Essa colaboração vinha das polícias militares, das outras forças, de quem estava localizado onde ia acontecer o evento. Então, isso aí era muito importante para o GSI. Nós não tínhamos condições de
prestar essa assistência e conduzir essas atividades da maneira como era conduzida se eu não tivesse apoio dos governos estaduais. Perfeito. É que nessas falas do senhor, que em tese parece ser uma ordem de raciocínio, o senhor coloca algumas ideias ali, que seria uma questão sobre falas, sobre posicionamentos políticos. Então, a minha indagação sobre esse posicionamento do senhor é se isso teria alguma inspiração política, se esses trechos e ideias do senhor teriam algum ponto político em cima disso. Não, era uma preocupação muito grande que o GSI fosse encarado e fosse sentido, na verdade, como uma organização apolítica e apartidária. Porque eu tinha gente no GSI de todos os matizes, homens e mulheres. Então, qualquer atitude que eu tivesse que parecesse uma atitude política, eu deixaria de contar com a confiança dos meus servidores. Perfeito. Só para que não reste dúvidas, porventura, em redes sociais, o senhor alguma vez se manifestou sobre possível fraude das urnas eletrônicas? Não, esse problema de fraude de urnas eletrônicas é mundial, né? No mundo inteiro há uma desconfiança em relação ao voto em urnas eletrônicas. Tanto é que houve a criação de uma comissão entre as forças militares para exatamente examinar o grau de confiabilidade das urnas eletrônicas. Perfeito, mas só para que fique claro, e aqui eu vou copiar o ministro Alexandre, sim ou não, o senhor, nas suas redes sociais, em alguma forma, se manifestou sobre possível fraude de urnas eletrônicas? Sim ou não? Perfeito. Mas aqui eu queria deixar bem claro um ponto, porque publicamente o senhor se manifesta favorável ao voto impresso, correto? Eu sempre fui adepto do voto impresso, mas era um a mais, não tinha força para transformar aquilo numa realidade. E só por curiosidade, nessas falas do senhor, toda vez que o senhor falava de urnas eletrônicas, o senhor chegava a pontuar sobre a necessidade de se provar e se deixar, vamos dizer assim, com autoria e materialidade, onde seriam e como seriam essas fraudes, para não ficarem ilações ou divagações, vamos dizer? Eu acho que isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento e acredito que nós tenhamos que estar sempre na cabeça que a urna eletrônica pode ser sempre melhorada. Eu enfrentei esse problema no Haiti. Não, general, perfeito. Vamos só se até os fatos aqui, senão a gente pode... Desculpa, general, porque às vezes a gente pode acabar se perdendo aqui no assunto. Só para que fique claro, então. O senhor já falou que é favorável ao voto impresso, e eu queria só fechar esse assunto das eleições aqui, que é um que sempre lhe perguntam, seja na CPMI, seja na CLDF, qualquer lugar que o vá. O senhor aceitou o resultado das eleições de 2022? Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto. Nesse sentido, o PGR, num outro momento dessa agenda, ele coloca que haveria como se fosse e aqui é uma expressão, vamos dizer, descumprimento de decisão judicial via AGU, que foi até umas perguntas que o ministro relator fez. O senhor saberia, para a gente explanar, do que se trata essa questão de não cumprir decisões judiciais pela AGU? Bom, isso aí não foi dessa época da eleição, isso é bem anterior, porque havia o sentimento de que o que era produzido para a eleição, que era produzido para as futuras eleições, elas precisavam ter um cuidado especial. Afinal de contas, são as entidades mais importantes no cenário político brasileiro. Então, era importante demais que isso fosse conseguido, que fosse realizado da melhor maneira possível. Então, por isso, eu faço referências sempre a esse tipo de isenção nessa história de eleições. A eleição tem que ser isenta, tem que ser absolutamente confiável e isso é uma luta permanente no mundo inteiro. Perfeito. É que esse momento da agenda, o senhor fala de utilização, seria, né, supostamente, não cumprir decisões judiciais pela AGU. O senhor saberia o senhor saberia nos informar, por exemplo, se havia uma certa tensão entre o governo federal e o Poder Judiciário ao longo do governo Bolsonaro? Houve uma certa necessidade de apararem as arestas, porque o que se sentia é que os governos, os agentes políticos não estavam preparados para criar esse tipo de posição
para salvar a situação do Brasil de uma decisão que não atendia o que se buscava em termos de equilíbrio. Então, isso aconteceu realmente. Perfeito. Houve reuniões para tratar desse assunto e era um assunto fundamental. Nessa questão da AGU, assim, porque o que acontece? O senhor já falou que não se trata do final, mas sim do começo do governo. Eu indago isso e perguntei a respeito da questão do Poder Judiciário com o Poder Executivo por conta dessa tensão que havia e por conta de, à época, as reportagens e mídias afins, e até um recente uma reportagem da Folha, apontar que houve uma disparada de decisões judiciais contra o governo federal, em específico no governo Bolsonaro. Então, a minha indagação é se essa discussão da agenda toda teria algo a ver com esse tipo de situação. Sim. O que acontecia é que havia partidos contrários ao governo Bolsonaro que não tinham efetivo suficiente para impedir que os apoiadores do governo fizessem vigorar o seu pretexto, suas intenções. Quando o senhor fala minoritário, o senhor quer dizer com relação ao quê? Congresso Nacional, Câmara Legislativa, só para ficar claro. A quantidade de votos que eles dispunham para barrar ou para fazer acontecer alguma coisa no Congresso Nacional não era suficiente. Então, eles corriam atrás da máquina. Usavam todas as possibilidades para fazer vigorar o seu entendimento sobre alguma coisa. Perfeito. E eles fizeram isso ao longo, principalmente, dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Então, qualquer coisa era motivo para que esses partidos entrassem com uma ação, o Poder Judiciário aprovasse a ação e derrubasse a atitude do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado por esse tipo de atitude. Perfeito. E aí era preciso que a Advocacia Geral da União reunisse meios para se contrapor a esse tipo de acontecimentos que estavam praticamente impedindo uma série de ações do governo. Perfeito. E num dado momento da agenda, a respeito disso, existe um trecho que eu ressalto que o senhor escreve sempre sob o prisma constitucional. Então, todas as indagações do senhor, essas ideias que o senhor escrevia, eram sempre sob o prisma do direito constitucional, ou seja, sempre com base na Constituição, correto? Sim. Era o lema do governo. Agir dentro das 4 linhas. Significava seguir a Constituição. Não, perfeito. Ainda sobre essa questão um pouco mais à frente, a PGR alega que o senhor teria ajudado a estruturar um discurso de desinformação. Ou seja, o senhor teria participado de todo esse intercrimes aí da questão de tentativa de descredibilização do sistema eleitoral, com o intuito de desmoralizar o processo democrático para determinado grupo se manter no poder. Então, a minha pergunta é a seguinte, general. O senhor, de alguma forma, contribuiu, escrita ou verbal, para essa alegada narrativa de desinformação? Não. Eu não tinha nem tempo para fazer isso. Perfeito. Outro trecho da denúncia, como o ministro bem colocou, fala sobre o encontro do senhor com o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, no ITA. O senhor se recorda desse encontro, né, no dia 16 de dezembro de 2022? Sim, me recordo perfeitamente. Eu estava na formatura, o senhor ministro já citou o fato. Eu estava na formatura do meu neto, no ITA, e recebi uma ligação do presidente pedindo que eu retornasse a Brasília. Eu não tinha passagem de volta que desse tempo de chegar a Brasília no dia 17. Aí conversei com o brigadeiro Batista Júnior se eu poderia voltar no avião junto com ele. Eu, durante todo o meu tempo no GSI, eu nunca usei avião da FAB para nada, né? Eu usava avião da FAB naquilo que era para transportar o presidente da República. Então, eu pedi uma carona ao brigadeiro para que eu voltasse com ele e chegasse a tempo de atender a pretensão do presidente que eu estivesse aqui dia 17. Perfeito. E ele conversou comigo. Ele me levou para uma sala reservada e conversou comigo uma coisa que ele achava que eu já devia ter conversado. Aí me explanou algumas coisas, ele diz, tem uma declaração dele, que está num outro documento, que eu já não lembro qual é, dizendo que ele ficou atônito, porque eu realmente não sabia de nada. Ele ficou atônito com o meu desconhecimento do que estava acontecendo. Na verdade, ele alega que o senhor teria ficado atônito com as palavras dele, né?
Seria mais nesse sentido. Eu fiquei atônito exatamente por isso. O senhor sabe eu não dizer... tinha conhecimento de nada. Ah, sim. O senhor sabe dizer se essa reunião do dia 17 realmente aconteceu? Não, acabou não acontecendo. Eu cheguei a ir ao Palácio, eu fui ao Palácio, me apresentei a ele, e ele não falou nada. Mas essa reunião não ocorreu? Não, a reunião não ocorreu. Perfeito. Agora eu vou entrar num outro ponto, general, a respeito da relação do senhor com o delegado Ramagem aqui. Porque no outro texto da denúncia, a PGR aponta que o senhor e o ex-diretor-geral da ABIN teriam utilizado a ABIN para algum tipo de fim escuso. Isso ocorreu? De maneira nenhuma. Isso era absolutamente vedado, até pela natureza dos servidores da ABIN. Tá. O senhor tinha conhecimento, porventura, se o delegado Ramagem tinha reuniões com o presidente sem a sua presença? Tinha. O doutor Ramagem, ele era o diretor da ABIN, né? E ele poderia, lógico, comparecer ao gabinete presidencial para conversar com o presidente sem eu saber, porque isso não era obrigação dele me informar. Há um certo desconhecimento sobre a subordinação, a maneira de atuar da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional. A ABIN não é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional. Ela tem ligação com o gabinete, mas ela não é subordinada. Eu não posso dar ordens à ABIN. Aliás, são cerca de 40 órgãos que formam o Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu às vezes não recebo informação durante 6 meses, né? Que cada agência tem liberdade de agir dentro do seu escopo de atuação. Não. E, principalmente, a ABIN tem coisas que o diretor da ABIN é chamado ou toma a iniciativa de tratar com o presidente. Perfeito. O senhor achava isso normal, essa história dele falar diretamente com o presidente? Não, absolutamente normal. Isso faz parte da história da maioria das entidades que lidam com inteligência no mundo. Perfeito. General, agora a gente vai entrar num outro ponto, só para deixar claro que se levanta muito essa questão, mas a gente vai elucidar que seria essa transição do governo Bolsonaro para o novo governo Lula, né? O senhor participou dessa transição do GSI do governo Bolsonaro para o governo Lula? Sim, eu participei porque era missão praticamente, era impossível de não participar. Participei e procurei conduzir essa transição da melhor maneira possível. Perfeito. O general G. Dias, que seria em tese o novo ministro do GSI, ele chegou a entrar em contato diretamente com o senhor para iniciar essa transição? Ele demorou um pouco a ser indicado para ser o chefe do GSI, né? O ministro-chefe do GSI. E quando eu soube da indicação, fiz questão de trocar ideias com ele. Eu já conhecia o general G. Dias e numa ligação que por acaso estava acontecendo entre o coronel Moraes e o coronel G. Dias, eu percebi que era ele, perguntei ao Moraes, vem cá, é o general G. Dias, eu quero falar com ele. E aí falei com ele e abri as portas do GSI para ele. Pudesse trocar quem ele quisesse, se podia ir lá para conhecer o GSI. Eu tinha o meu auxiliar imediato, que era o general Penteado, e ele estava à disposição, tinha o brigadeiro Osmar. Então, eles resolveram fazer palestras para o general Gonçalves Dias. E uma delas até compareceu então, ele era encarregado dessas atividades durante essa transição, que era o doutor Mercadante. Então, o GSI foi totalmente franqueado ao novo chefe do GSI. Perfeito. Então, o senhor citou 2 nomes aqui, do general Penteado e brigadeiro Osmar Olsen. Eles seriam, porventura, os encarregados desse processo de transição? Sim, um porque era o meu substituto direto e o outro porque era o substituto direto do Penteado. Então, eu achei importante que eles se envolvessem com isso, porque a vontade do G. Dias eu não conhecia, e se ele desejasse continuar com esses 2 servidores do GSI, seria muito importante que esse conhecimento fosse travado antes de qualquer coisa. Perfeito. Então, nesse mesmo sentido, houve algum tipo de resistência ou mesmo de obstacularização, vamos assim dizer, do senhor para essa passagem, transição do GSI? Não, de jeito nenhum.
até procurei fazer da melhor maneira possível, porque eu sabia o quanto era complicado o GSI. As missões do GSI não são missões fáceis, e eu achava importante que o futuro chefe do GSI tomasse conhecimento dessas dificuldades. Perfeito. O GSI chegou a participar da posse do novo presidente? Sim, isso é uma coisa interessante, porque tem gente que pensa que o GSI é o responsável pela posse. Não, essa responsabilidade ela é dividida, até territorialmente. Enquanto o novo presidente está se deslocando, não tem intervenção do GSI, é a Polícia Federal que trata do assunto. A partir do momento que o novo presidente chega ao Palácio do Planalto, ele é recebido já pelo GSI, e a partir daí é o GSI que faz acontecer a posse presidencial. Então, é uma mudança de quem faz a segurança do presidente. Então, esse primeiro deslocamento, tudo que o presidente faz, é da Polícia Federal. E a partir do momento que entra no Palácio, aí é do GSI. Então, o GSI participa da posse do novo presidente, da organização e da coordenação. Tá. Sim. O senhor sabe nos informar que dia que o senhor saiu oficialmente do GSI? Foi publicada a minha exoneração no dia 1º de janeiro. E eu já estava afastado em termo, porque à meia-noite do dia 31 de janeiro, eu deixei de ser o chefe do GSI. Perfeito. O senhor sabe me informar quais outros membros do GSI que saíram junto com o senhor? Aqueles que eu tinha levado de minha confiança, eles tomaram a iniciativa de pedir a sua exoneração, isso aconteceu, e isso foi substituído com o tempo, né? Eles foram substituídos por homens de confiança, primeiro do general Gonçalves Dias, depois do general que foi designado chefe do GSI. Sim, mas eu posso dizer, então, que aqui já entrando num outro ponto, né? No dia 8 de janeiro de 2023, tanto o senhor quanto as pessoas que ocupavam os cargos de confiança mais próximos do senhor já não estavam mais no GSI? Não, esses de mais proximidade comigo, alguns permaneceram, porque eram muito importantes para caracterizar e ajudar essa transição. Outros já tinham pedido exoneração, porque não eram servidores com tanta importância para o dia a dia do GSI e que haviam já deixado as suas funções por desejo próprio. Perfeito, mas esses que se mantiveram foram com conhecimento e anuência do general G. Dias, que era o novo ministro. Claro. Perfeito. Vamos lá, já que a gente tocou nessa questão do dia 8 de janeiro, onde o senhor estava no dia 8 de janeiro de 2023? Em casa. O senhor sabe nos dizer como que tomou conhecimento dessa situação? Pela televisão. Tá. Vamos lá. Aqui eu vou trabalhar um pouco em cima do que se deu em cima do 8 de janeiro e dos informes e tudo que nós temos. Então, aqui eu vou tentar sintetizar um pouco do muito que tem. Considerando essa experiência do senhor, né, com relação ao planejamento e execução da cerimônia de posse do presidente, que ocorreu em segurança e sem nenhum incidente registrado, o senhor chegou a ser consultado ou informado por qualquer autoridade sobre a chegada de 100 ônibus a Brasília com aproximadamente 3.000 manifestantes na primeira semana de 2023? Não, eu soube disso pela imprensa e estranhei profundamente, porque, afinal de contas, essa quantidade de ônibus era para ter provocado alguma reação. Aqui vamos, só mais para a gente ser mais sintético, general. O senhor teve algum contato, por exemplo, por WhatsApp, e-mail, celular, com esses manifestantes antes, durante ou depois dos acontecimentos da praça? Não. Nesse sentido ainda, do senhor como responsável pela segurança ali presidencial, né, na questão do GSI, o senhor chegou a ser consultado ou informado sobre alguma autorização de deslocamento escoltado de manifestantes do SMU até a Praça dos Três Poderes? Não. O senhor teve algum contato com alguma autoridade na noite do dia 8 de janeiro sobre como ocorreriam as prisões dos manifestantes no dia 9? Não, eu estava totalmente afastado, eu tinha encerrado o meu ciclo no GSI. Perfeito. Em alguma oportunidade, após o dia 9 de janeiro, o senhor compareceu ao Colmeia ou à Papuda para visitar os manifestantes presos? Não. O senhor, porventura, teve algum amigo ou conhecido que chegou a ser preso ou julgado pelos atos do dia 8? É bem capaz de ter
ter havido, mas eu não me lembro de nenhum contato. Afinal de contas, eles estavam presos e eu não tinha como participar dessa situação. Mas o senhor chegou a visitar essas pessoas ou não? Falar Não. Perfeito. O senhor sabe me dizer, então, se o senhor tem alguma relação com esses atos do dia 8? Nenhuma, não tenho nada. Aqui um ponto um pouco mais sensível, mais relacionado ao governo em si. O senhor saberia nos dizer se, porventura, o senhor sentiu um afastamento do presidente do meio do mandato para o final com relação ao senhor? Isso aí está sendo um pouco deturpado aí. Não houve um afastamento meu do presidente. O que acontece é que o presidente, a partir da sua filiação ao Partido Liberal, ele passou a ter uma frequência de muita gente no seu gabinete. Eu recebia o presidente diariamente na chegada dele ao Palácio e o acompanhava até o gabinete. Logo no início do governo, isso aí era uma atividade corriqueira e pouca gente estava no gabinete e a gente conversava ali, traçava o que ia acontecer naquele dia e pronto. Eu podia permanecer no gabinete. Muitas vezes eu assistia às audiências de ministros com ele, então eu ficava bem informado, que eu ouvia, mas era pouca gente. Depois da filiação do presidente ao Partido Liberal, quando eu subia com ele no elevador, que nós chegávamos ao gabinete, tinha um monte de gente. Então, eu falava, bom, estou fora, né? Vou sair. Saía e ia para o meu gabinete. Mas eu tinha acesso assegurado ao gabinete presidencial. Se eu precisasse ir, eu não precisava ligar para o ajudante de ordens, olha, eu vou aí. Não, eu ia e o gabinete me era franqueado. Né? Então, perfeito. O meu ponto aqui é mais... não tinha problema nenhum para ir ao gabinete. Eu não me afastei do presidente. Era uma nova situação política onde eu, claro, eu tinha que sentir que a situação era um pouquinho diferente, era muita gente que ia lá falar com o presidente e eu não tinha necessidade de estar lá o tempo que eu ficava inicialmente. Perfeito. A minha indagação é só se houve uma diminuição de frequência do senhor no gabinete presidencial, por exemplo. É essa que é a minha indagação básica. Sim. Pronto. General, adentrando num outro ponto aqui do dito punhal verde e amarelo, como foi muito bem trazido aqui, o senhor tinha conhecimento desse plano? Não, de jeito nenhum. O senhor chegou a ouvir falar desse plano? Não. Bom, alguém porventura abordou o senhor a respeito desse plano? E aqui eu estou perguntando porque em documentos encontrados, como o ministro bem disse, há uma indagação, vamos dizer assim, uma colocação de que o senhor seria chefe de um gabinete de crise ou transição com o nome ali, exatamente, eu não me recordo. Alguém chegou a entrar em contato com o senhor para falar desse plano e apontar que o senhor seria esse suposto chefe de gabinete de transição? Não, eu fui tomar conhecimento da existência desse gabinete de transição quando já estava no jornal, né? Eu não, em nenhum momento, eu fui informado dessa minha nova atribuição, chefe do gabinete de transição. Então, não sabia onde era o gabinete, não sabia do que se tratava e quando eu li, eu imaginei que isso aí era difícil de fazer. Mas né? Só então, para ficar claro, eu não sabia da existência desse gabinete de transição. E o senhor nunca participou de nenhuma reunião onde esse tema foi abordado? Não. Nenhum militar conversou, abordou o senhor para falar sobre esse tema? Não. Perfeito. Eu até sinto que a minha distância para alguns militares que estariam nesse suposto golpe era grande. Então, os afastava porque... General, aqui o ponto é só provar se o senhor tinha conhecimento ou não desse plano. Não. O senhor não tinha. O senhor participou de alguma reunião desse plano? Nunca me apresentaram, não. Perfeito. Nunca me apresentaram É esse o ponto. Eu só queria saber se o senhor teve algum envolvimento ou não, e essa é a resposta que eu precisava. General, mudando um pouco de assunto aqui, como o ministro também já trouxe, relacionado aos acampamentos. O senhor alguma vez esteve no acampamento em frente ao QG do Exército? Não. Porventura, o senhor incentivou ou determinou que algum servidor do GSI comparecesse ao acampamento? Não. O senhor sabe nos informar se, porventura, algum membro do GSI compareceu nesse acampamento? Teve um membro do GSI que foi ao acampamento, falou algumas coisas que não deveria ter falado,
chegou ao meu conhecimento, ele foi afastado, foi devolvido para a sua força e o problema ficou resolvido dessa maneira. E ficou como um exemplo para aqueles que tivessem vontade de ir no acampamento para comer churrasco, sei lá. Perfeito. Sobre os acontecimentos... Não tinha incentivado de jeito nenhum isso. Não, perfeito. Sobre os acontecimentos do dia 12 de dezembro, que seria aquele dito quebra-quebra no Brasília Shopping, e o 24 de dezembro, que é aquele atentado à suposta bomba, lá, aquela bomba que houve no aeroporto, como que o senhor tomou conhecimento desses fatos? Estava fora da alçada do Gabinete de Segurança Institucional. Eu também tomei conhecimento por jornais da televisão que noticiaram e apresentaram até vídeos e tudo, mostrando até a invasão, a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, ônibus pendurado, mas eu não tinha conhecimento disso, estava fora da alçada do GSI. Perfeito. E aqui, para finalizar, general, no sentido do sim ou não, seguindo a vertente do ministro, o senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer minuta que falava sobre golpe? Não. O senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer decreto que determinava a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a instituição de um estado de exceção? Não. Alguma vez o senhor foi consultado ou mesmo procurado para auxiliar a elaboração de algum documento voltado a essa imposição de estado de exceção? Não. O senhor chegou a conclamar ou mesmo chamar algum militar ou civil a participar ou não respeitar do estado das eleições? Não. O senhor participou das reuniões do Palácio do Planalto, no Ministério da Defesa, com os comandantes de força, onde foi abordada essa questão das minutas que a PGR traz? Não. O senhor chegou a participar de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado, eu sei que essa pergunta parece repetitiva, Excelência, mas é só para fechar, é a última. O senhor participou de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado ou apresentado algo a respeito do punhal verde e amarelo, ou mesmo algum plano de eliminação de alguma autoridade? Não. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Agradeço ao doutor Matheus Milanês, também ao general Augusto Heleno. Podem voltar ao local. Nós vamos encerrar os interrogatórios nesse período da manhã, suspendo a audiência. São 12h30, nós retomaremos às 14h30. Então, às 14h30, retomaremos os interrogatórios. Muito obrigado, até daqui a pouco. Vamos agora ao depoimento do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Peço que ele e seu advogado, doutor Matheus Milanês, se dirijam aqui à mesa principal. O único que não pode ir no banheiro sou eu. Funcionando? Bom dia, cumprimento o doutor Matheus Milanês. Obrigado, cumprimento o general Heleno. Bom dia. Vamos dar início aqui, como disse a todos os demais interrogados. O general Heleno tem direito ao silêncio e ao direito à não autoincriminação, uma vez que o réu não está legalmente adstrito ao compromisso de dizer a verdade. Então, reitero aqui ao senhor. Já foi devidamente qualificado. As questões pessoais, eu pergunto, onde o senhor reside, general Heleno? Em Brasília, na 305 Norte. A profissão atual do senhor? Militar da Reserva. Militar da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Não. O senhor é casado? Sim, há 55 anos. Tem filhos? Tenho, 2. É verdadeira a acusação que lhe é feita pela Procuradoria-Geral da República? De jeito algum. O senhor teria saber de algum motivo particular pelo qual essa acusação foi feita? Não, motivo particular eu acredito que não exista.
Não posso nem acreditar que isso possa acontecer. O senhor conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Tem algum impedimento, alguma suspeição em relação a alguma delas? Não, de jeito nenhum. Então, vamos às questões Excelência, específicas. só pela ordem aqui. Como Vossa Excelência já bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu só estou aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente às perguntas de sua defesa. Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito Perfeito. ao Excelência, eu silêncio. só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. A pergunta, vou ficar em silêncio. É só para evitar esse constrangimento, por gentileza. Não há problema. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. O juiz relator, para constar na audiência, fará as perguntas na sequência, somente para que conste. Então, a primeira pergunta seria se o senhor participou da live em 29/7/2021 e se concordava com a questão das urnas, com a falta de segurança nas urnas eletrônicas, com lapso na transparência da contagem de votos. Também a questão se o interrogado, juntamente com o réu Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN e, consequentemente, subordinado ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, se utilizou da ABIN, utilizou dos serviços da ABIN na construção e direcionamento de mensagens inverídicas que difundissem em larga escala o discurso que à época fora construído sobre a ilegitimidade das eleições e das urnas eletrônicas. Também aqui se indaga o que o interrogado teria a dizer sobre a agenda com o timbre da Caixa Econômica Federal, a agenda que foi apreendida em sua casa. E na agenda há o registro de diretrizes estratégicas que incluíam, entre aspas, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica, fecha aspas, anotado na agenda apreendida na casa do réu General Heleno. Também frases como, entre aspas, fraudes pré-programadas, também, entre aspas, mecanismo usado para fraudar, também, entre aspas, escritório vende algoritmos a indicar a intenção de sustentar narrativa de fraude eleitoral. Também aqui no relatório de análise da urna eletrônica, que apresentava diversos argumentos que deveriam ser levados em conta para incentivar esse discurso sobre a fraude das urnas eletrônicas. O réu seria indagado se teria algo a dizer sobre isso. Uma outra questão importante que seria dada a oportunidade de esclarecimentos sobre a coação da Polícia Federal. O réu teria elaborado ou planejado uma coordenação, um plano para que a Polícia Federal deixasse de cumprir ordens judiciais, ou seja, teria indicado que seria necessário a Advocacia Geral da União editar pareceres com força normativa vinculante que possibilitasse a Polícia Federal deixar de cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem consta em manuscrito do próprio réu General Heleno. Ainda a questão seria colocada, como já foi, a questão da instrumentalização da ABIN, em virtude de anotações pessoais
encontradas, inclusive com, abre aspas, Vicente Cândido, ex-deputado PT, é o novo Vacari, a BIM está de olho nele, fecha aspas, e ainda, abre aspas, PF preparando uma sacanagem grande, fecha aspas. Outra indagação importante que seria feito para constar nos autos sobre a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, onde o réu estaria presente.